mais um episódio do DutraCast aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas plataformas de áudio. Você é muito bem-vindo ao nosso convidado especial de hoje. O tema é muito bacana. Vamos falar sobre tecnologia nos cuidados com o jardim. Então, vocês não perdem por esperar se você trabalha nessa área ou se você adora, né? Não precisa nem trabalhar. Se você é hobbyista, gosta de cuidar do seu jardim, da sua fazenda, do seu sítio, eu tenho certeza que vai ser incrível esse episódio para você, hein? E hoje eu tô aqui comigo, o Felipe. Eu tô aqui comigo mesmo. Você tá aqui comigo, Tudo né, ótimo, Fê? Luísa? Bem-vindo. Tudo certo? Tudo certo. E Vambora. também, aqui, né, hoje o bate-papo vai ser com ele, o Alexandre, representando a Husqvarna. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo Alexandre. convite, boa tarde. Obrigado, Luísa. Obrigado, Felipe. Uma honra estar aqui com vocês. Nossa, é um prazer receber você aqui, que está representando essa marca que nós admiramos tanto, né? Nossos parceiros aqui na Dutra Máquinas, sempre trazendo máquinas, produtos, tecnologia para o pessoal que curte essa área. Vamos falar então, para quem não conhece, a Husqvarna, fala um pouco assim da história da marca. Então, a Husqvarna é uma empresa sueca que teve a sua fundação em 1689. Hoje, esse ano, ela vai completar 333 anos de existência, né? É uma empresa aí muito antiga, uma das mais antigas do mundo, né? 333 anos Exato. é muita Um pouquinho coisa, de né? tempo, né? E hoje ela está presente em mais de 100 países, né? E aqui no Brasil já há mais de 25 anos. 25 anos trazendo muita tecnologia para o pessoal. Vamos falar então quais são essas tecnologias? Então, a Husqvarna é uma empresa que pensa muito em inovação, né? Ela está sempre inovando e lançando tecnologias novas, produtos novos, pensando lá na frente, né? Até por isso, já há tanto tempo no mercado, né? Então, se a gente voltar um pouquinho, alguns anos atrás, né? Ela desenvolveu tecnologias na parte de motores a combustão, né? Hoje, presente em algum dos equipamentos que a gente tem, né? Como Air Injection, como o X-Torque, como o XP, são tecnologias que vocês encontram nos equipamentos que vocês vendem hoje aqui na loja, né? na Dutra Máquinas. E agora a gente está olhando para frente, né? Nós estamos inovando aí de novo, trazendo equipamentos da linha bateria, robótica, IoT, coisas que vão revolucionar o mercado na parte de jardinagem. Inclusive, aí atrás, vocês estão vendo imagens, quem está conectado no nosso canal do YouTube, tá? Se você está só ouvindo a gente, aproveita para se inscrever no nosso canal, youtube.com/DutraMáquinas. Quem está ligado no nosso canal está vendo imagens atrás, né, no caso, nessa imagem com o nosso querido Alexandre, de produtos da Husqvarna, que daqui a pouquinho ele vai falar sobre. Eu estou aqui super curiosa para conhecer mais detalhes sobre muita coisa esse legal, robô hein? que tem ali, hein? É grande, Fê, hein? tem uma bateria ali, então ele já deu até um spoiler dessas novidades que estão vindo, né, por aí. Vamos falar quais são os tipos de usuários. A quem a Husqvarna atende, Alexandre? Legal. A Husqvarna, né, ou Husqvarna, ela tem equipamentos para todo tipo de usuário. Então, desde o usuário residencial até o usuário profissional, né? Então, dentro hoje do nosso portfólio de produto, nosso catálogo de produtos, né, nós segmentamos como usuário ocasional, usuário rural, usuário ocasional e usuário comercial. Né? Então, cada um deles a gente destina um tipo de portfólio diferente de produtos. E ele complicou a gente agora, né? Que ele falou 3 tipos diferentes de falar, né? O nome. Exatamente, vocês perceberam, né? Que ele já meio que falou assim, ó, você tem que escolher um jeito de falar, Qual né? que é? É Husky? Husqvarna ou Husqvarna. Qual que você Husqvarna. prefere? Cada um vai falar um aqui, então. Cada um Eu vou fala. falar Husqvarna. Cada um fala como preferir. O jeito certo é Husqvarna. Então né? a gente Mas- fala certo. Então a gente vai manter o Husqvarna. Então, É o do certo. vídeo do Adnet, né? Isso. Tem um vídeo do Adnet Tem um explicando vídeo do como é que Adnet, fala. Tem um vídeo do Adnet que ele explica como é que fala. Você fala Husqvarna. Boa. Husqvarna. É isso aí, pra não errar mais. Gostei, Deixa eu muito te fazer bom. uma pergunta. A gente tava falando dos tipos de usuário
Bom, é uma empresa, né, você falou tantos anos que tá aí no mercado. Ela sempre atuou nessa área ou ela foi passando por transformações durante o tempo e ela chegou a esse denominador comum agora? Não, Felipe. Quando ela iniciou as atividades lá em 1689, que foi bem no ciclo ali, período de guerras, né? Sim. A empresa ela começou fabricando mosquetão, né? Mosquetes, armas para a guerra. Interessante. Até por isso o nosso símbolo, né? A nossa logomarca, né? Que tem o H no meio, né? É um símbolo que ele leva a imagem da mira de um mosquetão. Né? Então, os mais antigos, né? Os logotipos mais antigos, né? Você tem ali uma mira, né? O símbolo de uma mira, e aí eles colocaram um H no meio para fazer a logomarca da Husqvarna. Que interessante. E aí depois, com o passar dos anos, né? Com o fim do período de guerras, né? A empresa ela passou a produção de equipamentos, né, produtos para o uso do dia a dia, né, como moedores de carne, máquinas de ferro de passar, né, tudo que era aqueles equipamentos bem antigos, né, feitos com ferro fundido, né, aquela coisa bem rústica. E aí depois, com o tempo, foi evoluindo, vieram bicicletas. Caramba, até bicicleta. Das bicicletas tudo. vieram Olha. motocicletas. Inclusive as motos Husqvarna existem até hoje, né? Isso que eu ia perguntar. Mas vocês desses produzem produtos- ou elas existem até hoje? Não, a marca, como é uma marca muito forte, ela permaneceu e hoje ela pertence a outras empresas que atuam nesse Entendi. segmento, né? Que são as detentoras da marca. E aí, disso nasceram os motores 2 tempos para as motosserras, né? E aí foi onde que a Husqvarna lançou a primeira motosserra em 1969. Entendi. E aí foi só sucesso, né? Um dos produtos carro-chefes, no caso da marca, né? Sim. É legal até desmistificar, né? Porque a gente fala do massacre da serra elétrica, que na verdade não é da serra elétrica, né? Ela é uma serra a combustão. É. Ela é uma serra a combustão. Nossa infância foi uma mentira. Foi uma mentira. Exatamente. E aí, com o passar dos anos, a empresa foi evoluindo e foi desenvolvendo tecnologias, e aí vieram adquirindo outras marcas, e aí foi entrando também na parte de equipamentos de jardinagem. O mix foi mudando, O mix né? foi mudando ao longo do tempo. Depois vieram os equipamentos também para construção civil, né? A Husqvarna também tem uma linha dedicada de equipamentos para construção civil, para uso pesado, né? Uso intensivo. Mas hoje o forte, você diria que é o setor de jardinagem. Hoje o setor mais forte é a parte de floresta e jardim, né? Hoje dentro do grupo Husqvarna, ela é detentora de uma marca voltada para cuidados com jardim mais específicos, com a parte de irrigação, que é a Gardena. A Husqvarna na parte de floresta e jardim, que são os equipamentos que nós temos, e a Husqvarna Construção, que são os equipamentos para construção civil, né? E a gente falou do robô, você comentou do robô. O robô ele não é de agora. O robô ele foi inventado pela Husqvarna. A Husqvarna foi pioneira nisso. E em 1995 ela desenvolveu o primeiro robô. Caramba, Bastante faz tempo muito atrás. tempo. E ela foi a primeira empresa a E esse criar robô como cortador de grama? como cortador de grama. Ele já nasceu como um cortador de grama. Foram várias mudanças no projeto. No começo ele funcionava como energia solar, né? E aí a empresa depois foi adaptando, foi fazendo melhorias no equipamento para até chegar ao que a gente tem hoje, e ela é líder mundial hoje na fabricação de equipamentos robóticos para manejo de áreas verdes. Hoje o grandão aí atrás, ele é a bateria, então. Ele é a bateria. Entendi. Vamos falar então sobre essas tecnologias para esse ano, 2022 está aí. Vamos falar as novidades do setor para todo mundo, que eu tenho certeza que a galera fica curiosa, Com né? certeza. Hoje a gente está voltado para a parte de baterias, né? Então, as baterias hoje, elas ganharam uma tecnologia embarcada que é revolucionária, né? E que vão revolucionar a parte de manejos
de manejos com áreas verdes, né? Já há muito tempo as pessoas conhecem as baterias de lítio para uso em celular, para uso no notebook, já se ouve aí as baterias para uso nos carros, né? Mas agora elas também estão presentes nos equipamentos para manejo de áreas verdes, né? Então, essas baterias, eu vou pegar uma aqui para o pessoal ver, né? Então, essa daqui é uma bateria de íon de lítio de 4,2 amperes, desenvolvida para isso, né? Para equipamentos de áreas verdes, né? Com todo o desenvolvimento feito pela Husqvarna, né? Então, é uma bateria que garante para o equipamento autonomia, garante performance, o usuário vai poder usar um equipamento como se estivesse usando uma máquina a gasolina, às vezes até melhor. Né? Ele vai ter a mesma performance que ele tinha com a máquina a gasolina, ele vai ter com o equipamento a bateria. Isso é até interessante falar, né? Porque muita gente tem esse preconceito, principalmente acho que a galera mais das antigas tá acostumado, ainda, né, a colocar na tomada, a pegar uma motosserra e colocar a gasolina, né? E aí quando se depara com uma tecnologia a bateria, pode achar, pô, será que tem a mesma performance, a mesma força? Será que eu vou ter o mesmo resultado? Sim. Faz muitos anos, né, claro, o robô foi criado e hoje tem essa coisa da baterização, né? Esses anos vieram passando e a tecnologia veio avançando. Mesmo assim, em 2022, ainda encontramos pessoas resistentes a isso, a baterização, que é algo que está tão em alta, né? Tão em voga e as pessoas ainda têm uma certa resistência. Sim. Então, por isso que o que acontece com toda nova tecnologia, né? Sim. Todo mundo tem uma primeira resistência, principalmente quando você mexe com... né, vou falar ferramentas porque abrange tudo, né? Quando você tem ferramentas que são usadas há tanto tempo de uma forma mais tradicional e hoje você vê a tecnologia chegando até elas, Por isso que as pessoas têm essa resistência, né? E nem imaginam o quanto pode ter de resultado. Ter um profissional como você da marca para falar dessa parte técnica, dessas vantagens, né? Sobre as pessoas acharem que não vai ter a mesma autonomia, a mesma potência e vai. Né? Vamos falar então sobre esses pontos. Todos nós sabemos que os combustíveis fósseis, né, a utilização dos combustíveis fósseis, ela tende a diminuir, né, ou até acabar. Já existe uma mudança muito grande em vários países aí com datas para saída do mercado de carros a combustão, né, movidos a combustão. Né? Então, a gente como uma empresa de 333 anos, né, não poderíamos não ir para esse mesmo caminho. Né? Eu já estou na Husqvarna há 12 anos e pelo menos há 10 eu já ouço parte de produto a bateria na Husqvarna, até mais quando se fala do Automor, que já tem bastante tempo, quase 3 décadas, né, se a gente for ver, né? Então, como é que a gente está hoje na parte de produtos a bateria, né? A evolução dos equipamentos ela está acontecendo com o passar dos tempos, né? E hoje a gente já tem uma boa parte do portfólio de produto que você consegue substituir pela máquina bateria 100%. Você não tem perda nenhuma e você tem até ganho de potência em relação a alguns equipamentos. Tem para tudo? Ainda não. A indústria está se movimentando, nós estamos se movimentando também para cada vez mais colocarmos novos equipamentos com a tecnologia bateria que vão substituir as máquinas grandes, as máquinas mais potentes. Né? Hoje a gente já tem alguns modelos que substituem 100%, né, os equipamentos a combustão. Por exemplo, um aparador de cerca-viva para fazer aquele acabamento no jardim, o equipamento a bateria substitui 100%. O podador de galho, que vai cortar o galho das árvores lá, ou até mesmo os bombeiros, quando vão trabalhar e fazer a poda das árvores, a companhia de eletricidade que cuida das vias aéreas, e tem lá um podador de galho. O podador de galho a bateria substitui em 100%.
Tá? Hoje a gente já tem uma roçadeira para roçada, né, que já tem uma potência de uma máquina profissional, né, também com a mesma performance de uma máquina profissional. Né? O que ainda não existe, o que ainda não tem? De repente, um trator grande ainda não está no Brasil, mas a Husqvarna lá fora já desenvolveu um robô grande também, para fazer áreas grandes, de até 75 mil metros. Mas aqui no Brasil, a gente ainda não tem um equipamento que substitua um trator que vai cortar mais de 10 mil metros quadrados de área. Né? O nosso automower ele faz até 5 mil metros quadrados. Então, são equipamentos que têm várias vantagens. Eu posso pegar o equipamento aqui para mostrar para vocês? É isso que o povo quer ver. Hoje você trouxe aqui um soprador. Eu trouxe aqui um soprador e uma motosserra, né? Tá. Então, eu não vou ligar a motosserra aqui por questão de segurança, tá? Mas o soprador a gente pode funcionar. Então, uma das facilidades que a gente tem na bateria é que a mesma bateria serve para todos os equipamentos. Então, eu coloco na motosserra e uso para fazer a poda. Depois eu tiro da motosserra e coloco no soprador para fazer a limpeza. Isso, claro, né? Consequentemente, gera o quê? Gera economia também. Gera economia, porque quando você compra uma bateria, você depois só compra os equipamentos que você vai precisar. Vai usar né? a mesma bateria. Mas em relação ao rendimento? Porque Então, eu acho que deve ser uma dúvida das pessoas, porque a gente pensa, o celular, né, por exemplo, se a gente faz um mau uso do carregador ou até mesmo do próprio celular, às vezes a bateria pode viciar, durar pouco. Como é que funciona isso? Vamos desmistificar, então, essa questão da bateria. Né? As baterias que nós temos hoje, vamos voltar um pouquinho. As baterias, quando começaram naqueles celulares que a gente tinha, que eram os tijolões, né? Que o pessoal carregava aquele negócio na cintura enorme, né? Não sei o que você está falando. Não sabe? Nunca ouviu falar. Não é do seu tempo. A Luísa não é. Imagina. Não, meu pai tinha um. Aquelas baterias eram baterias feitas com cádmio, né? Eram baterias pesadas e que elas tinham esse aspecto de viciar, né? Então, quando a pessoa começava a utilizar uma bateria e ela tirava do celular e carregava ali com 50% da carga e depois no outro dia ela fazia a mesma coisa e no outro dia ela fazia a mesma coisa, aquela bateria ela gravava que ela tinha apenas 50% de carga, de capacidade de carga. E era aquele negócio de viciar. A bateria, de fato, ela viciava. Então, você sempre precisava carregar a bateria 100%. Né? As baterias de lítio, que são essas baterias que a gente conhece hoje nos celulares, nos notebooks, no equipamento de jardinagem, nos carros também, que estão vindo com as baterias de lítio, né? Elas não viciam. Né? O lítio ele não vicia. O que acontece é que, dependendo da qualidade das células que essa bateria possui, né? São pilhas, né? São várias pilhas que existem aqui dentro dessa bateria. Né? Dependendo da qualidade dessas pilhas, com o passar do tempo, essa bateria ela começa a perder a sua capacidade de carga. Né? Então, ela carrega até 100%, mas ela perde a capacidade de carga mais rápido. Mas isso demora também. Isso demora. Quando a gente fala na Husqvarna, são baterias, no caso dos equipamentos de jardinagem, são 1.500 ciclos de recarga. É muita coisa. 1.500 ciclos de recarga para depois disso a bateria começar a entrar na curva dela de declínio de capacidade de energia. Então, seguramente, um usuário que usa bastante o equipamento, ele vai ter bateria por muito tempo. Além do mais, dependendo do equipamento e dependendo do uso, a autonomia da bateria ela muda. Né? Se eu vou usar no soprador, eu tenho uma autonomia. Se eu vou usar na motosserra, eu tenho outra autonomia. Por exemplo... Uma máquina vai ter que ter muito mais força ali, uma motosserra, por exemplo, né? Sim. Vai exigir muito mais dela do que um soprador. Eu vou dar um... E dependendo do tipo de bateria também, porque a gente não tem apenas um tipo de bateria. A Husqvarna ela tem esse modelo aqui de bateria, que é a BL200, que é uma bateria de 5,2 amperes, né? E nós temos uma bateria
de 9,4 amperes, né, que é a BLI 300, que ela é maior que essa daqui, né, e ela garante mais autonomia no equipamento em relação a esse modelo. E serve em todos os equipamentos também. Então, o usuário, quando ele vai adquirir o equipamento, ele vai escolher a bateria de acordo com o uso que ele vai fazer. Isso tem que ser muito bem analisado, né? Então aqui você quer ligar o soprador? Eu vou ligar aqui o soprador, então tirei a bateria aqui do soprador, vou voltar ele aqui. E são leves, né? Equipamentos leves Essa também. essa bateria em questão, ela dura mais ou menos quanto tempo? Num soprador, por exemplo, é isso? Vamos pegar mais ou menos aqui. No soprador, essa bateria, no uso leve, para você poder fazer, soprar as folhas ali, ela vai ter uma autonomia de mais ou menos 40 minutos. É aquilo que você falou, vai depender do uso mesmo, Sim. né? E aí, com o carregador igual a esse daqui, eu carrego essa bateria também em 50 minutos praticamente. Então, É praticamente ao mesmo tempo. se você tiver, dependendo do uso e dependendo do tamanho da bateria, né, dependendo do modelo da bateria, se você tiver 2 baterias, você não para a sua operação. Só vai revezar. Você só vai revezar. Já na motosserra, dependendo do uso que eu vou fazer, por exemplo, vou fazer um serviço de poda lá na minha chácara, tal, no meu sítio, tal, com uma bateria, eu já tenho autonomia de praticamente 2 horas trabalhando direto com a mesma carga. Ah, a motosserra gasta menos? Gasta menos. Achei que era o Eu contrário. também achei que era o contrário. Então, quando eu vou para o podador de galho, para o aparador de cerca-viva, passa de 2 horas. Então, Não sei porque a gente tem essa impressão, né? Porque é uma Acho que é máquina pelo mais barulho, pesada, talvez, né? sim. Ó, mas eu vou falar uma coisa pra Porque você. no caso do soprador tem uma turbina, né, que gera o vento, Pode né? ser. Ó, vou falar uma coisa pra você. Falamos também sobre barulho. Outra vantagem da bateria é que os equipamentos geram menos ruídos, Sim. né, Alexandre? Uma das grandes vantagens que a gente vê hoje no uso dos equipamentos a bateria é justamente a questão do ruído, né? Então, primeira praticidade, né? Porque você tem o funcionamento do equipamento com um botão, né? Então, você ligou, tá ligado o equipamento, você já sopra e já tem o funcionamento. E já tem o funcionamento do equipamento. Dá pra né? câmera não voar, pelo amor de Deus. Ó, segura aí, mesa. Então, O negócio aqui é potente. e a questão hein? do barulho, né? Esse soprador, né? Ele emite muito menos ruído do que um soprador a gasolina, né? É incomparável a questão do ruído. E sem contar também a parte de vibração, né? Porque quando você usa um equipamento a combustão, a máquina está vibrando ali na sua mão. O motor ele gera uma certa vibração. E aqui você não tem vibração nenhuma, né? Você não tem vibração nenhuma. Fica ali estável, né? Tem essa Ele fica estabilidade, estável. não vai ficar... Você também não tem a questão da Trepidando. fumaça. Nossa, isso é maravilhoso. Sem fumaça não tem nada melhor, né? Você não tem a questão de mexer com gasolina e óleo 2 tempos, né? Você precisa ficar fazendo aquela mistura, né? De 1 litro de gasolina. E aí com entra 20 também a ml. consciência ambiental, né, da pessoa. Ela, se é uma pessoa que ela tem mais esse olhar voltado para o meio ambiente, ela vai se dobrar mais para uma ferramenta da bateria, né? Essa questão você tocou num ponto importantíssimo, Felipe, que é a questão da sustentabilidade, né? As empresas, a Husqvarna ela é muito comprometida com isso e a gente está mirando essa questão da sustentabilidade, né? Um equipamento desse, quando você substitui um equipamento a gasolina e coloca um equipamento a bateria, né? Você deixa de ter ali aquele nível de emissão de poluentes, né? Aqueles gases que seriam gerados, né? Pelo motor a combustão, você não vai ter mais. E você tem também a questão econômica, né? Porque vamos imaginar hoje o combustível no preço que está, na faixa aí de 6,20, e aí você precisa colocar também um pouquinho de óleo para poder fazer temperar aquela gasolina, né? Você tem ali minimamente ali R$7, quase R$7,50 ali para fazer 1 litro de gasolina para trabalhar
mais ou menos 1 hora, né? Se você for pegar um equipamento a gasolina para usar, é o que mais ou menos vai ter de autonomia com 1 litro de gasolina, né? Nossa, economia pura, hein? Muita vantagem. Acho que está sendo muito esclarecedor isso que você está falando, todas essas vantagens para o pessoal, porque não é simples, não é só um detalhe, são muitos detalhes envolvidos, né? Sim, acaba abrangendo todo um contexto, né, de um trabalhador, tanto a parte vale econômica, pena, sustentável. Né? Fora que você não vai ter perda nenhuma, você falou, né? 2 baterias, as pessoas que ficam receosas, tipo, será que eu vou conseguir manter o meu fluxo de trabalho? Vai. Sim. Né? E mesmo que você tenha que comprar, mesmo que o usuário tenha que adquirir 2, 3 baterias, quando ele faz a conta de retorno, né? Quanto que ele gasta de gasolina por dia, ele vai ver que aquilo ali mensalmente até o final do ano, ele já se pagou em muito. E é algo que ele não precisa ir no posto buscar a bateria, né? A bateria tá ali, ele só vem para carregar na tomada e já era. Exatamente. Muito mais legal. Vamos falar sobre algo que... Vamos falar sobre o robô? Robô, né? Ele tá ali, Você vamos tá falar. ansiosa Eu tô por ansiosa, causa do robô, porque né? eu já soube várias histórias desse robô. Vamos falar um pouquinho sobre ele, Alexandre. Então, o robô é o nosso automower, né? Vamos mudar aqui um pouquinho de posição. É o nosso automower, né? Desenvolvido pela Husqvarna em 95, né? A Husqvarna ela é líder global na fabricação de cortadores de grama robóticos, né? Para manejo de áreas verdes, né? Hoje no Brasil nós dispomos de 4 modelos que vão de áreas de 600 metros quadrados, depois 1.000 metros quadrados até 1.000 metros quadrados, depois um outro modelo intermediário para 3.200 metros quadrados, e esse modelo que a gente está aqui, que é o AM550, para 5.000 metros quadrados de área. Caramba, é muita coisa, né? Qual que é a sua autonomia? Como ele é um cortador de grama robótico, né? A gente fala que ele não é só um cortador de grama, né? Ele é um sistema de manutenção de gramado. Então ele vai trabalhar dentro daquela área onde ele estiver instalada, né? O nosso revendedor ele vai fazer uma instalação no seu jardim, né? Toda a instalação do equipamento dentro daquele jardim, né? Então todos os revendedores têm que ser capacitados para poder fazer essa entrega do equipamento, né? Então, depois que você faz a instalação desse robô nesse gramado, vamos imaginar um gramado de 5.000 metros quadrados, no caso dessa máquina, né? Em 48 horas ele já percorreu toda a área daquele gramado, né? E aí você vai ajustar a altura de corte do jeito que você deseja, né? E ele vai manter aquele gramado sempre cortado. É importante mencionar que as máquinas, 2 modelos, inclusive esse, né? Se a gente olhar ali, a máquina não tem nenhum painel, ela não tem nada, ele só tem um botão em cima, né? E toda a operação da máquina é feita pelo celular. Então, ele dispõe de conectividade Bluetooth, né? E também conectividade 4G, né? Com um chip que você instala dentro da máquina, né? O revendedor instala dentro da máquina esse chip. E o usuário faz a operação do equipamento pelo celular. Clica ali no celular e ele já vai trabalhar. Exatamente. Então, pelo celular você faz ajuste de altura de corte, você faz o agendamento dos dias que você quer trabalhar com o robô, então você pode colocar ele para trabalhar todo dia, você pode colocar ele para trabalhar 3 dias na semana, 24 horas por dia, né? O ideal a gente faz uma conta, né? Sempre quando vai fazer uma instalação, a gente olha o tamanho do gramado e faz ali um ajuste de dimensionamento para ver quanto tempo de trabalho aquela máquina precisa ter por dia para manter aquele gramado sempre cortado. É isso que eu ia perguntar. Ele não precisa necessariamente ser controlado por um operador o tempo todo. Eu posso programar ele, agendar ele e ele vai fazer aquilo por mim. A instalação é feita com um fio de laço, que é feita essa instalação em todo o perímetro do gramado onde ele vai trabalhar, né? Então, e ele tem uma estação de carga,
né? Então o fio ele sai da estação de carga e volta para a estação de carga e fecha um circuito, uma cerca eletrônica que nós chamamos, né? E o robô ele vai ficar trabalhando dentro dessa cerca eletrônica 24 horas por dia. Quando a bateria dele estiver diminuindo, ele é uma máquina autônoma, ele volta para a estação de carga sozinho para carregar a bateria. E quando a bateria está carregada, ele volta para a operação. E ele fica nesse ciclo de trabalho, né? Esse modelo, por exemplo, que é o 550, né, o maior que a gente tem hoje na linha, ele vai trabalhar 3 horas direto e vai carregar 1 hora. Então ele fica nesse ciclo de 3 por 1, trabalhando e carregando a bateria. Inclusive, nós temos um vídeo desse robô aí fazendo toda essa... Vocês têm um vídeo aí? Toca nós aí, então. temos um vídeo lá no estádio de futebol. Vamos ver. Sensacional. Olha isso. Você viu essas imagens, gente? Que incrível. Chegou no estádio, né? Pra solucionar o problema do pessoal do Guarani. Exato. Isso foi uma piada sobre algum futebol? Não. Ah, tá. Eu achei que O aqui Guarani é Não, um time não. tradicionalíssimo. O Guarani... que ele falou resolver os problemas do Guarani. De corte, né? Olha, Corte de grama. uma indireta. Vocês estão fazendo piada, mas hoje o brinco de ouro da princesa lá do estádio do Guarani, o gramado do estádio, se tornou uma arma para eles vencerem os adversários quando vão lá jogar dentro do brinco de ouro, porque o gramado ficou um tapete. Impecável. Por Quero causa ver, do, ó, por causa do Corinthians lá. cortador de grama. E Ficou até calado. o jogo fica muito mais fácil, né? Então, eles conseguiram muitos bons resultados, né? E por conta do automover que tá batendo um bolão lá. É isso que no me gramado chama, do isso que me Guarani. chamou a atenção, Não, porque gramado é normalmente tudo, né? no gramado de estádio, quando a grama tá mais alta, que a gente chama de mais fofa, atrapalha o desenvolvimento do time porque a bola segura mais e tudo mais. Eu falei, cara, isso dentro de um estádio deve solucionar muito o problema do pessoal. Porque não precisa de alguém para ficar ali cortando grama, pensando no tamanho, qual o tamanho certo. Vai estar programado, agendado e só deixa rolar. A gente já tem essas máquinas instaladas em alguns clubes. Já tem no Guarani, né? Na Ponte Preta também, em Campinas. Nós temos alguns robôs trabalhando dentro do Moisés Lucarelli. Temos um derby de robôs. Exatamente. O Noroeste de Bauru também veio para essa parte de robótica e também já colocou os robôs para fazer a manutenção dos gramados lá dentro do estádio deles. Então, cada vez mais, isso está sendo comum nos estádios, Isso né? vai ser uma tendência porque... além da parte de sustentabilidade, né, os equipamentos não produzem fumaça, né, são fáceis de operar, você tem uma máquina ali trabalhando autonomamente, né, você tem ali uma redução ali da necessidade de deslocar uma mão de obra específica para ficar ali só cortando a grama do campo, né? Então você consegue deslocar esse pessoal para fazer outras atividades ali dentro da área, né? E também a questão da qualidade de corte, né? Porque o automower ele corta como uma navalha, né? Ele tem 3 giletes ali na área de corte dele, que realmente cortam a grama como uma navalha. Então, ele dá uma qualidade de corte para o gramado impressionante, né? E, além disso, você tem uma redução no custo operacional, né? Na maneira como você corta a grama, e aí você passa a cortar com um robô cortador de grama, né? Você tem uma redução ali no seu custo operacional daquele gramado, de manutenção daquele gramado enorme. O que para os times do interior é muito vantajoso, né? Porque vantajoso, eles precisam de dinheiro. Muito vantajoso. São os times que mais precisam ali de recursos, né? Para investir em outras áreas e é uma área que otimiza, né? Agora, vamos pensar, por exemplo, numa empresa, numa indústria, né? Num prestador de serviço, né? Existem várias empresas de prestação de serviço que estão vindo também para essa parte de robótica, justamente pela redução do custo operacional. Porque é gigante, é uma diferença muito grande mesmo. Muito legal. Vamos falar sobre os cuidados com esse robô? Ele pode ser utilizado na chuva ou não?
Sim, ele pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, sobre qualquer condição de clima. Então, pode trabalhar sobre chuva, pode trabalhar sobre sol. Não vai parar. Não vai parar a operação, né? De maneira nenhuma. Ele pode trabalhar em áreas inclinadas, né? Então, dependendo do modelo, a inclinação do gramado, né? A inclinação do terreno, ela muda um pouquinho, né? Aqui a gente tem, nesse modelo, a gente tem uma inclinação de até 45%, né? Que dá mais ou menos equivalente a 20 a 25 graus, né? De inclinação. Então, ele pode trabalhar em áreas inclinadas também. E o terreno pode ter qualquer tipo de formato. Não precisa necessariamente ser um campo de futebol. A área pode ser em qualquer formato. A gente já instalou esses robôs em áreas muito complexas e deu funciona certo. Ele super trabalha bem. em terrenos irregulares tranquilamente. Tranquilamente. É uma área de 5.000 metros quadrados. Como que é essa área? Não importa, a gente pode cortar. Esse é o maior que tem hoje no Brasil? Sim, esse é um modelo maior aqui no Brasil, né? Inclusive você pode fazer, pode ter áreas diferentes, né? Áreas separadas de gramado, né? Né? A gente pode fazer instalação entre ruas, passar por cima de uma ponte, passar por baixo de lajotas, né? A gente pode fazer essa instalação de diferentes maneiras para o robô sair de um gramado e acessar outro gramado. Né? Então você pode automatizar o corte de grama de qualquer tipo de terreno. Entendi. Então ele não tem até uma característica de muitos robôs, né? A gente vê robôs aspiradores e tal, que eles fazem movimentos aleatórios, né? Não, esse robô ele já tem um caminho pré-definido ali. Não, ele tem o jeito de ele fazer a navegação dele também é randômico, né? Nós chamamos entendi. de movimento randômico, então é um movimento aleatório, né? Mas eles possuem uma navegação por GPS. Entendi. Então, depois que ele está instalado no terreno, olha como ele é inteligente. Ele consegue ver as áreas do terreno, aonde ele cortou menos, aonde ele cortou mais. Então, ele consegue Ajustar aquilo ali. deslocar a operação dele para trabalhar em outras áreas do terreno onde ele ainda não foi. Nessas áreas, elas têm que estar dentro do perímetro ali da instalação onde é feita, né? Que aí no final é o importante, né? Que ele passe em toda a área de trabalho que Pra ele... deixar tudo certinho, né? Exato. Vamos falar sobre o custo-benefício, né? Porque as pessoas ainda também têm essa coisa, porque é muito caro, mas você tem que ver, analisar, né? Obviamente, todos os pontos, todas as qualidades, tudo tem que ser analisado, né, Alexandre? Sim. Depois que você faz a instalação de um robô desse, basicamente você vai ter o custo de uma energia elétrica para ele carregar a bateria, que é praticamente a mesma coisa de um celular, né? E a troca de lâmina que você vai fazer a cada período de tempo, dependendo do desgaste da lâmina, né? Então você faz a troca da lâmina e faz o abastecimento das baterias, né? E uma manutenção periódica que nós indicamos, que é feita nas nossas revendas, né? É basicamente isso, o custo operacional de um equipamento desse. Quando você compara com o equipamento a gasolina para manter uma mesma área, você tem a gasolina, você tem a manutenção, você tem o seu tempo para cortar aquele gramado, ou um funcionário, ou alguém que vai ali cortar para você. Então você tem um pacote de coisas que está junto com a máquina a gasolina para fazer a manutenção daquele gramado, né? Então, no longo prazo, quando a gente olha um robô, ele dá um custo baixíssimo de manutenção daquele gramado. Um custo, quando a gente olha custo metro quadrado de grama cortada, é o menor custo-benefício de todos os modelos, de todas as máquinas que existem para fazer corte de grama. Não tem nenhuma delas que bata o robô. Hoje o robô, ele substituiria qual máquina, por exemplo? Hoje o robô ele substituiria qualquer equipamento para manejo de áreas até 5.000 metros quadrados. Então, algumas pessoas optam por comprar um trator,
para manter uma área de 5.000 metros quadrados, você pode substituir por um robô, né? Um cortador de grama, daqueles de empurrar, né, de carrinho, de empurrar, também pode ser substituído por um robô, né? Mas isso, questão de tempo, isso deve mudar, porque lá fora a Husqvarna já lançou tecnologias para áreas de até 75.000 metros quadrados. É muito. E quando que chega aqui no Brasil? Vai demorar... Essa isso... diferença é muito grande da tecnologia daqui do Brasil para fora? Olha, Luísa, isso já caiu muito. Isso já caiu muito. Antigamente a gente via um lapso, né? Um tempo muito grande, né? Mas hoje essa diferença ela já diminuiu bastante, né? Esses equipamentos que eu estou mostrando para vocês aqui, eles foram apresentados para nós em 2018 e já estão aqui disponíveis no Brasil, já estão sendo comercializados. Foi bem rápido. Esse robô grande que eu estou falando para vocês, ele foi lançado oficialmente esse ano. Então, lá fora, na Europa, né? Então, eu acredito que em mais algum tempo ele já está chegando aqui também, né? A gente já está vendo aí os carros elétricos circulando, né? Então, todo esse movimento de tecnologia voltado para a bateria não está demorando muito tempo para chegar aqui no Brasil, não. Legal, ó. Quem sabe isso aí não chega no meu perto. time, né? Pra ver se ele me dá alguma alegria, pelo amor de Deus. Olha aí, sofrendo, tá vendo? Você sabe, né, qual que é o time dele que eu falei? Não sei. Não, peraí, adivinha qual que é o time que tá sofrendo? É corintiano. Ah, foi fácil mas demais. eu sou também. Ah, tá Tamo vendo? junto, Olha tamo aí. Tá junto. sofrendo junto, Olha então. aí. Tá aí, gente. Alexandre, eu quero muito agradecer. Nós também já falamos sobre a sustentabilidade, que é algo, né, que está muito presente em todas essas tecnologias, né, da Husqvarna. Eu tenho certeza que é uma bandeira que vocês também levantam, né, como uma empresa de tantos anos. Vocês estão pensando na frente sempre. Acho que é um dos maiores pilares, né? E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, só agradecer a participação aqui, a oportunidade de poder estar falando com vocês, né? Foi muito bacana o bate-papo. E é isso aí, vamos juntos aí. O caminho é a sustentabilidade, né? A gente precisa olhar isso de uma maneira especial, né? Podemos hoje fazer muito, né, pelo planeta, né? E a Husqvarna está firme nisso, né? A gente tem grandes ambições nessa parte de eletrificação da nossa frota de equipamentos, né? Para equipamentos a bateria, a gente vê que esse é o caminho, né? E o consumidor também pode ficar muito confiante que ele vai ter um equipamento na mão com a mesma qualidade que ele sempre teve nos equipamentos da Husqvarna. Ele vai ter também os equipamentos com a bateria de uma maneira muito mais fácil de usar, sem poluir o meio ambiente, sem barulho, sem ruído, sem fumaça, com vários outros benefícios e tecnologias embarcadas. É o que eu falo. Quem não aderir, acho que vai ficar para trás, né? O mercado é isso, é você cada vez mais estar atualizado, né? Para você que trabalha na área, você buscar conhecimento, procurar saber o que está em alta, né? O que é o futuro mesmo, né? Esse é um caminho sem volta e a gente já vê vários movimentos que estão ocorrendo aí no planeta e aqui no Brasil também, empresas, condomínios, prestadores de serviço que estão aderindo aos equipamentos à bateria justamente pelas questões de sustentabilidade. Muito legal. Isso aí, muito bom. É isso, né, Fê? Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que ele foi muito esclarecedor, acho que né? se hoje o Jason fosse escolher uma, ele escolheria uma dessa, né? Com certeza. Seria essa. Que horror. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Estamos aqui, Boa né? tarde Brincalhões, é assim mesmo. Já deixou as redes sociais? Deixa as redes sociais. Da Husky? Husqvarna Brasil, né? Pode procurar lá no Facebook, no Twitter, né? no Instagram. Husqvarna Brasil. Tem canal né? no YouTube? Tem canal no YouTube também, Husqvarna Brasil. E siga lá as nossas hashtags
somos Husqvarna. Olha aí. Maravilha. Então posta lá com sua ferramenta, bateria e coloca a hashtag marca Dutra Máquinas também. Obrigada, tá, Fechou. Alexandre? Até Obrigado. a próxima. Bom, hein? Obrigado. Valeu, Boa tarde. Fê. Obrigada pela sua participação. Valeu, pessoal. Volte sempre. Pode deixar. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu tenho certeza que vocês adoraram, porque eu amei esse bate-papo. Muito É sempre bom aprender um pouco mais, né, sobre essas marcas que a gente admira. Ó, não esquece, hein? Se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum conteúdo. Vem muita coisa boa aí, né, Fê? Isso Muitos aí. conteúdos bacanas pra vocês. E deixem aí nos comentários quem que vocês querem ver aqui com a gente, né? Isso. Pros Qualquer próximos- pessoa nós Os próximos trazemos aqui. episódios, né? Cuidado com o que vocês vão falar, tá? Mas deixa aqui a sua sugestão, claro, né? O assunto que você quer que a gente aborde, porque vocês que mandam, beleza? Isso aí. Um beijão e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.